Olá, nação jubilística, como vocês estão? Hoje o papo assim é meio polêmico, né? Porque se um canal não tem polêmica, não é um canal de Daiane Moura, né? Tem que ter uma polêmica. Mesmo quando eu não quero fazer uma polêmica, eis que surge uma polêmica do nada. Então, assim, já faço a polêmica e pronto. Pensei, falar sobre isso, não falar sobre isso, falar sobre isso, não falar sobre isso. Vamos falar sobre isso, né? Porque essa é para criar polêmica, vamos criar com causa certo, assim. Então, depois da vinheta, vamos falar sobre a cultura, né? A cultura dos povos, que na verdade é para contextualizar, para vocês entenderem onde eu quero chegar sobre o topless que eu fiz. E sobre praia de nudismo, enfim, e sobre tudo o que aconteceu nesta viagem. Depois da vinheta, cadê a claquete? É claquete, já me ensinaram a falar. Ixi, ela tá segurando a câmera, não vai dar, então vou fazer com a mão. Eu li um comentário no outro vídeo que tava falando assim, vai direto ao assunto. Tá bom, o assunto é esse, fiz topless, ponto, né? Quer saber agora o contexto, quer ouvir a história? Continue aqui, não quer, é isso, o vídeo é isso aí. Mas, gente, se uma história não tiver todo o contexto, então a história não tem graça, entendeu? Às vezes não dá pra ir direto ao ponto. E é isso que eu vou fazer agora com vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre qual é a minha visão da cultura para vocês entenderem por que eu fiz topless. Vamos lá. Só um parênteses. Quando eu fui pro Nepal, quem já assistiu o vídeo, eu vou falar que eu não vou pôr aqui em cima não, porque depois eu esqueço e vão brigar comigo. Quando eu fui pro Nepal, o Nepal tem uma cultura muito diferente da nossa, mas muito. E cultura é uma coisa que, na minha opinião, não é certo nem errado. Cultura é cultura, entendeu? Você aprendeu desde pequenininho que o seu bisavô ensinou seu avô, que ensinou seu pai, que ensinou você. E você sabe coisas, você, sei lá, pensa coisas desde muito cedo na sua vida. E você acha que aquilo é certo, né? Você entende aquilo como certo. E tudo bem. Tá? É cultura, isso é cultura, tudo bem. Quando você chega num outro país, tipo quando eu cheguei no Nepal, eles dividem, eles sentam numa mesa, assim, e eles não comem em pratos, são tipo bandejas. E eles jogam toda a comida ali na bandeja, eles fazem tipo na Bahia, sabe? Eles fazem, assim, uma junção daquela comida com a mão, vira um mexidão, e eles fazem um bolinho e vão comendo com a mão, né? Até aí, eu já vi isso na Bahia, então, assim, pra mim também não era assim, nossa, que gritante. Só o que eles têm para beber, eles têm um jarro de água, eles não põem água nos copos, eles têm um jarro de água, e esse jarro eles vão passando de boca em boca, de todo mundo que tá na mesa. Então imagina a borda do jarro, imagina a borda do jarro como fica. Quando eu vi aquilo, eu confesso que eu estava comendo e comecei a ficar meio verde, assim. Pensei, meu Deus do céu, não tô mais aguentando olhar essa cena. Mas para eles é super normal, é cultura. Eles nasceram, desde que eles eram criancinhas, eles fazem isso. Então eles não têm nojo daquilo. Deu para entender onde eu quero chegar? Que, assim, cultura é um ponto de vista que você traz lá dos seus ancestrais, que eu gosto de chamar de homem das cavernas, né? É o seu ponto de vista homem das cavernas. E a gente tem um outro lado, né, que é o nosso lado Daiane 2019, que eu chamo, né, que é Maria, Joaquina, Vera e Márcia 2019. Você tá vivendo agora, tá conhecendo as coisas, né, e você vai absorvendo aquele conhecimento, aquela informação. Pois bem, vamos adiante. Cheguei na Espanha e eu sabia que Barceloneta, aliás, eu cheguei na Espanha não, eu cheguei em Barcelona, mais precisamente que Madrid não tem praia, e eu sabia que nas praias de Barcelona você pode fazer topless. Fui eu com a intenção de fazer? Não, por quê? Porque o meu lado homem das cavernas não tem essa cultura, né? Nunca coloquei minhas peitiolas de fora, né, na rua, em nenhum lugar. E aí, o meu ladinho homem das cavernas aqui não sabia como isso acontecia. E o que a gente pensa, né, aqui no Brasilzinho, que isso não é tão comum? Você pensa, gente, muito safada, né? Porque assim, desde o meu tempo de criança, quem fazia topless era Madonna, sabe? Era sex symbol. Era uma coisa assim, nossa, tá fazendo topless pra se aparecer, entendeu? Então, assim, o meu ladinho da Daiane Homem das Cavernas ainda pensa assim, minha filha, porque é cultura. E aí, quando eu cheguei na praia, pro meu espanto, a cultura deles é totalmente diferente da nossa cultura, em relação a isso, principalmente. Né? Em outras coisas é até semelhante, mas em relação a isso é muito diferente. Quando eu cheguei na praia, que eu vi
senhoras de 80 anos, ou mais de 80 anos, né? Eu tô aqui julgando pelo conjunto da obra, não sei quantos anos ela tinha, porque eu não perguntei. Mas de topless, com os peitinhos de fora, sabe? Mas assim, sem ofender ninguém, sem querer ser sexy, sem nada. Ela simplesmente tem o direito de tomar sol, como os homens têm direito de tomar sol sem um sutiã. Só isso. Ponto final. Eu achei aquilo de uma magnitude, porque é só um direito. E engraçado isso, quando você tem o direito a fazer uma coisa, aqui a gente não tem esse direito, né? Por exemplo, eu creio que... Eu não tenho certeza do que eu tô falando, mas se você fizer topless numa praia em Guarujá, aqui em São Paulo, eu acho que podem chamar a polícia para te prender, né? Não sei. Aí falem aí embaixo se vocês sabem, eu não sei. Mas eu creio que você não tem esse direito, assim, por lei mesmo, tô falando. Lá você tem o direito, pelo que eu li, a andar de topless 2 quadras ainda antes da praia, antes de chegar na areia. Você pode, entendeu? Se chamarem a polícia vai falar, oi? O que você tá me chamando? Então, assim, você tem esse direito. Quando eu vi as pessoas deitadas lá na areia, tomando sol, e quando você tem esse direito adquirido, é comum para todo mundo, ninguém te olha assim, nossa, olha as peitiolas de fora, ninguém faz isso. Por quê? Porque é normal, é comum. É como se aqui no Brasil você estivesse andando de calça jeans no meio da rua. E daí, sabe, você vê milhões de pessoas de calça jeans todos os dias no meio da rua, ninguém te olha mais e fala, nossa, tá de calça jeans, gente. Agora imagina, do século 20, por exemplo, século 20, tô falando sério, dos anos 20, eu tô meio zureta hoje, acho que eu tô com essa blusa, tá muito calor. Dos anos 20, por exemplo, que todo mundo, aquelas mulher andava de saião, né, com aqueles vestidões enormes, imagina alguém, uma mulher de calça jeans no meio da rua. Todo mundo ia olhar e falar, meu Deus, olha aquilo, né? Eu acho que nem sabia o que era uma calça jeans, né? Olha aquela mulher, o que aquela mulher tá usando? Então, assim, é cultura, porque todo mundo faz igual, vira uma coisa comum. Aqui no Brasil não é, lá é. Então, vamos lá, a minha história. Quando eu cheguei, aquilo me assustou positivamente, porque eu tinha na minha ideia de Daiane das Cavernas que, assim, só colocava os peitinhos de fora quem queria se aparecer, quem queria ser sexy, quem queria... Tinha esse preconceito ainda. A gente é cheio de preconceitos, né? A gente é lotado de preconceitos com todas as coisas, todos os dias. E às vezes a gente nem percebe que aquilo é um preconceito. Eu tinha esse preconceito. E aí fui lá, minha filha, com o meu biquinizinho normal, igual eu ando sempre por aí. Quando eu cheguei na praia, eu vi então essas senhoras, eu vi garotas, eu vi crianças, eu vi tudo quanto é coisa. E para eles é super normal. Nem o cara que vende cerveja passa e olha mais. Pode ser a mulher mais bonita, pode ser a mais feia. Eles não olham, porque para eles é muito normal. Esses dias eu estava até conversando com um amigo meu, que ele é dono de academia, Fábio, um beijo. E o Fábio estava falando que, assim, tem mulheres esculturais que vão na academia e que no começo ele falava assim, o pessoal falava para ele, né, nossa, olha, você trabalha aqui, você é dono da academia, que sorte, né, todos os dias você vê esses corpos esculturais. Ele falou que chega uma hora que você não olha mais, porque é normal, né, passa para lá, passa para cá, você tem outras coisas para fazer. É a mesma coisa nesse tipo de praia. Bom, enfim, cheguei lá ainda meio ressabiado, assim, né? Olhei para um lado, olhei para o outro. E eu tenho, graças a Deus, um companheiro pra vida, sabe? Que é o Zé. O Zé é muito gente fina, assim. E aí eu olhei para ele e falei assim, Zé, o que você acharia se eu fizesse topless? Aí ele falou assim, normal, você não viu que é normal? O Zé viu também isso que eu vi, que assim, é normal para todas as mulheres lá, é muito comum. Aí ele falou assim, se você se sentir segura para isso, né, se você se sentir bem, para mim tudo bem. Eu falei, então fechou. Aí, desde criança, na minha vida, eu tenho um trauma. Porque quando você vai nas festinhas, quando você é criança... Gasguei. Pronto, passou. Quando você vai nas festinhas, quando eu ia nas festinhas, quando eu era criança, eu ficava sempre, pode não parecer, mas eu sou tímida, eu era tímida, hoje eu não sou mais, eu acho. Eu ficava num canto, amuada, assim, sabe, só olhando as outras crianças, assim, brincando. E a minha mãe ficava assim, vai menina, vai brincar, vai brincar. E eu ficava assim, pensando, ai meu Deus, se ninguém vier aqui me tirar, me puxar pela mão, eu não vou. Sempre fui assim. E aí quando chegava 10 minutos para ir embora, eu saía correndo e ia brincar, né? Porque eu acho que, sei lá, alguma coisa me pegava para ir brincar.
Quando eu chegava lá, que eu tava brincando, no começo da brincadeira, que eu pensava, meu Deus, que mundo maravilhoso, eu amo essas crianças, todos os meus amigos. A minha mãe falava, Daiane, vamos embora. Aí eu pensava, mãe, eu acabei de começar a brincar, mãe, pelo amor de Deus. E não adiantava, porque era hora de ir embora, entendeu? A festa tava acabando. Então, uma coisa que eu aprendi pra minha vida, aproveitar as oportunidades. Quer fazer? Começa a fazer logo. Quer conhecer as pessoas? Conhece logo. Que você chega num lugar pra se divertir, começa a se divertir logo. Porque as coisas têm um tempo e ela vai acabar. Enfim, estava eu lá na praia, estendi a minha esteira no chão e o que eu pensei? Como é que eu vou fazer para tirar esse sutiã, né? Porque assim, uma coisa, tirar o sutiã na minha cabeça de Homem das Cavernas é uma coisa que eu só faço em casa, entendeu? Tirar o sutiã é um ato de privacidade para mim. Pensei, gente, não sei como é que eu vou fazer. Chegou uma garota do meu lado, estendeu a esteirinha dela, tirou a camiseta e ela já estava sem sutiã. Ela tirou a camiseta e deitou. E foi tomar o sol dela. Eu pensei, gente, como é simples, né, amiga? Quando se nasce num país assim, né? O meu país não pensa desse jeito e eu tô aqui lutando comigo mesmo. Nisso, o Zé falou assim, ó, eu vou caminhar na orla, porque ele achou que eu não ia ter coragem, né? Ele foi caminhar na orla, foi passear. Aí, o que eu fiz, né? Muito sábia. Eu deitei na esteira de bruço e eu tirei o sutiã. Só que eu tava de bruço, né? Então, assim, as peitiolas estavam grudadas ali na esteira. E eu tinha levado um livro para ler um livro que eu comprei lá. E aí eu comecei a ler meu livro. Mas assim, ok, eu estava sem a parte de cima do biquíni? Estava, mas ninguém estava olhando, porque eu tava com as peitiolas para baixo, entendeu? Então eu consegui desligar daquilo. E foi ótimo, tomei sol nas costas todas, tirei aquela marquinha do biquíni e tal. E tô lá, minha filha, lendo meu livro, tomando meu sol. Aí o Zé chegou. Aí o Zé chegou quando ele começou a vir assim na areia, que ele me achou, porque na praia, né, você fica procurando até achar a pessoa, né? Quando ele me achou, ele fez assim... Ah! Aí eu comecei a rir, que eu pensei, gente, as outras pessoas agora perceberam que eu sou, né, de um país que não tem costume de fazer isso, pela cara do Zé. Aí o Zé, cala a boca, senta aqui, quietinho, aqui do meu lado. Aí ele falou assim, ó, teve coragem, né, não sei o que. Eu falei, tive, mas ainda não levantei daqui. E eu falando lá, grudada no chão, né. Falei, não levantei daqui ainda, né, então assim, dá um tempo pra mim. Aí o Zé até que me ajudou nisso, ele falou assim, Dai, tá todo mundo sentado, tá todo mundo... Aí nisso vinham 3 senhoras juntas, andando pela orla, sem a parte de cima do biquíni. Andando pela orla e assim, com umas peitiolinhas de senhora de 80 anos, sabe? Um corpo é só um corpo, não tem nada demais. É isso que às vezes a gente não entende, né? E é isso que, na verdade, o que tá aqui atrás desse cérebro, olhando a cena, é o cérebro julgador, é o cérebro que tem toda a sexualidade aqui, assim, rondando. A senhorinha que tava lá conversando com a amiga dela, sem sutiã, ela não tava nem aí pra nada sexual, pra nada, sabe, pra sexy symbol nenhum, isso é coisa da nossa cabeça. E as senhorinhas estavam lá passando, e aí o Zé falou assim, ó, inclusive eu preciso que passe protetor nas minhas costas. Eu falei, ai meu Deus, agora é a hora que eu vou ter que levantar daqui. E aí eu falei assim, quer saber, 3, 2, 1, vuf, levantei. Na minha cabeça, aquilo foi até em câmera lenta, sabe? Tipo filme, assim. Mas ninguém estava me olhando. Ninguém. Inclusive, passou o vendedor da cerveja. E eu, assim, num ímpeto, pensei em fazer assim. Mas não precisou, porque ninguém estava me olhando. Inclusive o vendedor da cerveja. Ele vê 1000 peitiolinhas ali por dia. Ele não tá nem aí mais pra isso. E aí, filha, eu falei assim, olha, Daiane relaxa, tava respirando, passando ali o protetor nas costas do Zé. E aí depois eu fui e fiquei sentada, porque eu falei assim, gente, será que não tem ninguém me olhando, vou ficar sentada mesmo. Sei, filha, que ali, assim, eu comecei a pensar sobre isso, sabe? Sobre essa liberdade de você poder fazer isso, sobre a igualdade, sabe? Sobre uma porção de questões muito mais profundas do que realmente a gente olhar alguém sem sutiã e falar, oh, está com os peitinhos de fora, sabe? Sobre coisas profundas mesmo, do tipo assim, por que que um dia a gente falou que não podia fazer isso, sabe? Sei lá, quem que inventou isso, que isso não pode, que homens podem andar sem camiseta, mas mulheres não podem mostrar, mulheres não podem nem andar sem sutiã. Aí eu lembrei que esses dias mesmo eu tinha feito um vídeo sobre uma menina que estava no teatro, vocês lembram disso? Que ela estava sem sutiã e de camiseta, e quando ela entrou eu falei, nossa, a menina tá sem sutiã. Aí eu pensei, gente, uma semana depois estou eu em Barcelona sem sutiã na praia, né? Tipo assim, é uma curva bem acentuada, né, ao radicalismo. Mas sei lá, eu acho que a gente tem que viver as coisas, né, que a gente quer e aproveitar
essa liberdade que a gente tem. Enfim, fiquei lá, aproveitei meu solzinho, foi bom, né? Ninguém me encheu o saco, não enchi o saco de ninguém, ninguém me olhou, eu não olhei ninguém. E aí eu quis ir no banheiro, tem banheiros públicos nessa praia, a praia de Barceloneta. Tem banheiros públicos muito bons. E aí eu quis ir no banheiro, pus minha roupinha, que eu acho que eu também não ia ficar tão à vontade de sair andando, né, sem a parte de cima. Pus o meu, como é que chama esse negócio? Saída de praia, sabe? Pus minha saída de praia, fui ao banheiro. Quando a gente voltou, segunda parte da história. Quando a gente voltou, eu e o Zé, a gente já tava cansado de ficar sentado, a gente já tinha lá tomado, né, uma cerveja ali sentado. E aí eu falei pro Zé, vamos dar uma caminhada, né, na orla antes de ir embora. Aí a gente levantou, pegou todas as coisas, colocou na mochilinha e a gente começou a caminhar na orla. Eu não sabia que aquela praia também era praia de fazer nudismo, porque pra mim praia de nudismo, e aí vem a parte homem das cavernas falando, eu nunca fui numa praia de nudismo, mas aqui eu sei que no Brasil existe, e eu tenho amigos que foram e falaram assim, ó, você tem que entrar no lugar e guardar sua roupa, porque você não pode entrar com roupa, né, porque é uma regra, tá todo mundo sem roupa, todo mundo tem que estar sem roupa. E eu tô lá passeando, e lá em Barceloneta também é uma praia de gente peladinha, e eu não sabia. Quando eu tô lá passeando assim, que eu olho no mar, sabe quando você olha assim e faz, que isso? Aí eu cutuquei o Zé, falei, Zé, aquele cara lá tá pelado, ele tá saindo do mar, tá pelado. Aí o Zé, cadê? Falei, ali, Zé, ali, o cara tá pelado, gente, pode isso? Ali, a parte homem das cavernas falando, né? Pode isso, menino, o cara tá pelado. E eu tava tão focada na ação do cara, não no peladice do cara, tá? Mas eu tava tão focada na ação, que o cara tava pelado, tomando banho de mar e tal, que eu não tinha aberto o meu campo de visão. Quando eu fiz assim, que eu abri, eu vi que todo mundo na areia estava pelado. Só eu e o Zé tava de roupa ali. Tava todo mundo na areia, nu, crianças, homens, mulheres. Mas assim, quando eu falo crianças é família, né? Tinha o pai, a mãe e os filhos. Os filhos estavam peladinho também, fazendo lá seu castelo de areia. E aí, você deve estar aí do outro lado, algumas pessoas não todas, chocado assim, gente, mas criança, meu Deus. Aí, gente, é a cultura, né? Aí talvez, se eu tivesse filho, eu também não estaria com ele lá, não sei, assim, né? Não vamos... Aqui é sem julgamentos. A cultura da pessoa é daquela maneira. A cultura da pessoa, talvez o filho dela já cresceu com o nu, com o corpo, que um corpo é só um corpo desde pequeno. Então, assim, ele tem lá, o menino que eu vi um menino e uma menina, eles deviam ter, sei lá, uns 5 e 10 anos. Eles não estavam nem um pouco preocupados com peladeira de gente. Eles estavam preocupados mesmo no castelinho que eles estavam fazendo, que não estava ficando, né, em pezinho. E aí traz mais areia, traz mais água e não sei o que, eles estavam sendo só crianças, normalmente. Aí, né, na verdade é um julgamento de cada um, mas eu prefiro não julgar, porque como a gente, né, conversou sobre isso, é a cultura de cada um que tá ali naquela ação, né? Então, assim, a gente aqui, vai ser difícil achar alguém que tenha uma cultura desse tipo. Mas lá, provavelmente, é muito mais fácil. E aí, sei, filha, que tava lá o pessoal tudo tomando sol na areia, e aí o Zé já se incomodou um pouco, falou, ai, vambora, e aí a gente saiu ali da praia, né? Eu não me incomodo, mas eu confesso que é estranho, assim, né? A gente nasceu aqui, a gente não tá acostumado com isso, então é engraçado. Mas assim, um corpo é só um corpo, não tinha ninguém lá, tipo Shiva, assim, sabe, com 20 braços saindo, fala, nossa, aquele ali, ó, tem 20 braços saindo. Não, gente, todo mundo é igual, sabe? E quando a gente consegue pensar por esse prisma, que um corpo é só um corpo, sabe? É tetinha, é órgão sexual, são pernas, são braços, né? São só pessoas ali deitadas. Tem ninguém olhando pra ninguém, sabe? Não tem ninguém de sacanagem com ninguém, não tem nada disso. Eles estão só tomando sol. É tipo índio, sabe? Imagina quando os portugueses chegaram aqui, olhando aquela indiaiada toda pelada. E os índios olhando os portugueses, pensando, gente, por que eles estão lotados de roupa desse jeito? Que absurdo. Então, assim, é só choque de cultura. É só isso, né? Só isso, na vida. Certo? Será que eu falei tudo que eu tinha pra falar? Acho que eu falei, esse creme aqui é só pra lembrar que eu acho que o próximo vídeo vai ser sobre ele, que eu quero muito mostrar esse creme. Certo? Deixa eu falar uma coisa antes de terminar esse vídeo. Tem gente falando que não tá recebendo a notificação dos vídeos. Então, vai lá no sininho,
desclica ele para ele voltar ao normal e clica de novo. Ele tem que estar com duas aspinhas assim do lado do sininho. Então clica de novo, que é para você receber a notificação, certo? Certo. Então tá, então conversa aí abaixo nos comentários e a gente vai se falando. Sei que eu vivi uma experiência super fantástica, eu recomendo. E beijo e até a próxima. Tchau!